Muito bem. Então, vamos fazer um exemplo em concreto de como calcular uma série de Fourier, ok? Então, dada uma função, essa é a definição, certo? Isso. Vamos fazer tudo zero de novo. Bom, é isso, né? Se tem uma série, perdão, se tem uma função definida em se é contínua por partes, então a série de Fourier é esse aqui, ok? Bom, o que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu? Que se a função f for contínua por partes, em esse menos L, e a derivada também, então essa série converge para onde? Para esse número, em cada pontinho, tá? Nos pontos onde tem continuidade, você ganha que a série converge exatamente para a função. Mas, se f já for contínua, tá? Se não for somente contínua por partes, então a função é aproximada por essa série, tá? O nzinho fica tão conforme o n que vai passando, então essa fica bem perto da função, tá? Fica muito próximo mesmo, tá? Tá bom. Então, vamos fazer alguns problemas. Esse aqui que a gente estava fazendo, né? Então, vamos lá. Encontre a série de Fourier dessa função, sabendo que ela é periódica de período 4. E, além disso, aí está a nossa regra, tá bom? Verifique se a série convergente, se a série, né, de Fourier, né, converge pontualmente ou uniformemente para f. Pronto. Então, solução agora. Tá, vamos analisar primeiro como que é a nossa função, tá bom? Ok, vamos tentar fazer o grafiquinho disso aqui, tá bom? Então, vou tentar desenhar a função. Aqui. Bom, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu modificar os intervalos. A função é menos x desde menos 2 até o zero. Ok? Então, eu vou colocar isso mesmo. Preto, deixa eu ver, verde. Ok. Isso, vamos tentar deixar proporcional. Aí está. Ok? E essa parte, tá? Essa parte. Bom, eu vou acrescentar aqui a função x, mas ela vai fazer de 0 a 2. Pronto. Então, esse é o gráfico da nossa função.
certo? Ok. Aí está. Tá bom? Vamos ver o que mais. Uhum. Pronto, aí está a nossa funçãozinha, né? Essa é a nossa função, a função f de x menos x em menos 2 a 0 e de 0 a 2, tá certo? Essa função. Pergunta, primeira pergunta, essa função é contínua? Essa função é contínua? Essa função aqui é contínua? Sim ou não? É, né? Contínuo, contínuo é. Ela é diferenciável? Quer dizer, tem derivada em todos os pontos? Não, só tem um pontinho. Isso, não em zero. No resto é sim, né? Então, veja que ela satisfaz uma das condições que tem aqui. Cadê? Lembre, o teorema, os dois teoremas anteriores, tá? F e F' são contínuas por partes. F é contínua ainda, tá? F é contínua nesse aqui. Mas a derivada não é contínua, tá? Tá bom? Perdão, a derivada, isso, não é contínua por todo, né? Ok, cadê? Ok. Tá, deixa eu escrever então. Temos que F é contínua. Ah, tá, tá. Primeiro, outra coisa. A minha função está definida de todo R, porque como que ela está definida? Aqui diz que ela é periódica de período 4. Quer dizer, que essa figurinha aqui se repete a cada 4 unidades, tá? Então, na verdade, o grafiquinho desse aí é assim. É, 2 a 4. O grafiquinho desse aí, menos x, mais. O que deu? Errei. Tinha que estar falando, né? Mais 2, 1, 2. Perdão, mais 4 unidades, claro. Desculpa. Errei esse aqui não. Esse é 8. Aqui, mais 4. Pronto, agora sim. A minha função é contínua e de período 4. Então, a cada 4 pontos, ela se repete, tá? Então, deixa eu ver aqui. 4. Pensar um mais. Que vai ser x mais 4. Intervalos de 4 a 6. Perfeito. Aqui estou só ajeitando, tá, o gráfico, tá? Na verdade, esse é o gráfico. A função é essa aqui, menos x aqui e x aqui. Depois, ela vai assumindo os mesmos valores. Uhum. Que entre 2 e 4 ele vai assumindo esses valores. Entre 4 e 6 vai assumindo esses valores. Ele se repete, tá? Isso que eu estava querendo dizer, né? Então, para que deixa ver só um pouquinho. Aí. Isso deveria ser assim. Isso. Quer dizer,
quando x está entre 2 e 4, ele assume os mesmos valores, só que diminuindo 4 unidades. É isso que agora você vai ficar igualzinho. Aí aqui vai ser fácil. Ok, de 4 a 6, mesma coisa, tá? Agora, deixa eu ver, 4 a 6. Aqui é o intervalo de 4 a 6. Ele é o mesmo valor de x menos 4. Ok? Eu vou adicionar mais um item. Seria o menos x, né? Seria a mesma função menos x, só que vai ser o mesmo valor que o menos x em 4 unidades antes. Ou melhor, se eu quero levar, então seria menos 8 unidades, tá? Quer dizer, e aqui, de 6 a 8. Pronto. Aí está. Esse último aqui, de 6 a 8, eu fiz. Esse aqui, exatamente esse aqui, só que 8 unidades antes. Ok? Então, esse é o gráfico da nossa função f, tá? E aqui para cá também tem a mesma coisa, tá? Para esse lado. Bom, f contínuo, tá? Em todo, nos números reais, tá? Então, ele já vai satisfazendo uma coisa do teorema de continuidade uniforme, ele já vai satisfazendo isso. Perfeito. Que mais? Que mais? A derivada, como que é a derivada? F' em x é igual a... Bom, já que f de x é assim, como é que é a derivada? Ok. A derivada vai ser a derivada de x menos 1, e a derivada de x é 1, nesse intervalo. Então, a derivada tem outra cara, né? Uhum. Então, a derivada... Uhum. Deixa eu fazer o grafiquinho, vai ser só para que fique... A derivada é uma função interessante. A derivada entre menos 2 e 2, eu vou fazer somente... Uhum. Rapidinho. Aí está. Entre menos 2 e 0 tem esse comportamento. E entre 0 e 2, 0 e 2, a derivada é 1. Aí está. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. Aham. Eu vou deixar melhor esse aqui. Ok. Aí está. A derivada, olha só. A derivada é menos 1 e 1. É descontínua, né? Quer dizer, a derivada é uma função contínua por partes, tá? Isso que eu queria reforçar, tá? Ok? Tá, a derivada é uma função contínua por partes, tá? Então, além disso, derivada, é essa aqui, é contínua por partes. Onde? Entre menos 2 e 2. Certo? Tá bom? F em período
2L. Bom, isso por que coloquei 2L? Só para que encaixe com os teoremas, tá? Olha aqui. Se f contínua em R e periódica com período 2L, e f' é contínua por partes em menos L e L, então tem que achar exatamente no teorema, tá? Ok? É isso. Só que aqui disseram que o período era 4. Ok? Portanto, ele, né? Quanto vale esse L aí? L vale 2, né? Perfeito. Então, estamos fazendo encaixar tudo dentro do teorema, né? Tá bom? Ok. Só isso. Por enquanto, nada, né? Ok. Então, temos que achar agora a série de Fourier, tá? E quem é a série de Fourier? Bom, a série de Fourier é uma coisa gigantona, que é esse aqui, né? Esse aqui. Ok? Então, essa série. Onde onde quem é esse aqui? Quem é esse AN, né? Vou colocar aqui. Onde AN é esse aqui. Então, calculemos vamos calcular ANs, né? Mas em A0 você vai ver que é mais fácil, tá? Acontece uma pequena diferença. O A0, de forma geral, às vezes a gente pode errar. Então, deixa eu ver. O 0 seria aqui. Bom, o L vale 2, então aqui tem que substituir 2, 2, e aqui 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pronto. Então aqui 2, aqui 2. Ok. Superando igual a 0. Então 0. Tem que ter um 2 aqui. O resto é só fazer continha, tá? Bom, isso dá 1. Cosseno de 0 dá 1. Então, isso aqui seria isso. Bom, outra coisa que esqueci de mencionar, que é muito importante sempre mencionar, tá? Ver se a função é periódica, a gente já viu, ok? Outra coisa que é muito importante mencionar. A função, além de ser contínua, a derivada é contínua por partes. A função é uma função, ok, a função, essa é a derivada. A função é uma função par. Como eu sei que é uma função par? Veja o gráfico, tá? O gráfico é simétrico ao eixo Y. E você pode conferir isso. Se você troca x pelo menos x aqui, também funciona, tá? Não provei aqui, mas você pode ver que ela é par, tá? Ok. Notamos também que F é par. Bom. Bom, aí se quiser pode provar, tá? Ok? Mas eu vou perder tempo aqui e você vai ver pelo gráfico, é verdade. Mas o que teria que fazer? Trocar x aqui por menos x, colocar menos aqui, vai dar o quê? Esse menos com menos vai ficar mais, vai ficar x, e aqui vai ficar menos x. Então vai ser f de menos x vai ser igual a aqui x e aqui menos x. Só que aqui tem que ter menos, aqui vai querer x, né? E aqui esse x teria que trocar por menos x, certo? E aí a desigualdade vai mudar de um lado para o outro, tá bom? Esse aqui vai ser 2, e aqui vai ser 0, e a desigualdade muda. Aqui troca por menos x, e a desigualdade muda.
tá bom? E você, voltando de novo nos sinais, você vai perceber que vai ficar a mesma função, tá? Ok? Ok? Melhor vai deixar como exercício, tá? Confira. Que f de menos x é igual ao próprio f de x, como que se não tivesse acontecido nada. E, bom, ok? Então, vamos pensar isso, que é par, tá? Senão a gente nunca vai acabar isso aqui. Ok, então, f de 0 é a 0, f par, ok? Então, esse integral aqui pode ser visto como integral de 0 a 2, já que é uma função par, ok? Aqui dx, né? Aqui esqueci sempre, esqueço dx. Aqui é dx, tá? Ok. Uhum. Bom, mas quanto é a definição de f de x de 0 a 2? Quanto é a derivada integral de 0 a 2? Perdão, quanto é a de 0 a 2 vale 1. Então, isso aqui é igual a 1. Integral de 1. Quer dizer, isso. Que afinal de contas é a. Seria, integral disso aqui seria x de 0 a 2. 2 menos 0, né? Isso aqui dá 2 menos 0. Afinal, 2 menos 0 dá 2, dividido por 2, 1. Perfeito, tá bom? É só fazer a continha aqui, não tem nada demais, tá? Ok. Bom, o que mais? Entre 0 e 2, f de x igual a x. X, desculpa, é isso mesmo? Eu confundi com esse aqui, com a derivada. Perdão, 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 perdão. Aqui era menos, aqui eu confundi com a derivada. Então, aqui é x. Perfeito, obrigado. Bom, aqui seria a integral de x, seria x ao quadrado, né? Sobre 2. Isso. De 0 a 2, perdão. Então, isso me dá igual a quê? Bom, então seria 2 ao quadrado. Esse meio eu posso tirar para fora. Aqui daria 2 ao quadrado, né? Então, eu tiro esse aqui. Então, seria esse aqui. Calma, calma. Então, daria 2 ao quadrado, que vai dar 4, menos 0 ao quadrado, né? Perfeito. 4 menos 0, opa, aqui um meio, meio, aqui dá 4. 4 menos 0, 4. 4 dividido por 4, por pura coincidência funciona, tá? Ok? Nada a ver, a outra resolução estava errada, porque aqui era, eu fiz com 1 e não é. Tá? Mas de qualquer forma, agora sim, essa é a solução correta, tá? Mas deu também 1, né? Pura coincidência, tá? Ok. Agora calculemos o AM. De forma geral, já calculamos o A0, mas agora com o AN vale 1, 2 e 3 em diante, tá? Ok. Bom, então, isso é igual a quanto? De novo, a função cosseno é uma função par, certo? Outra coisa. F também é par, tá? Então, temos, entre comilhas, entre aspas, duas funções pares. Vai dar uma função par, né? Tá, mas o que mais eu vou fazer? Ok. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos usar com GeoGebra para ver o que a gente tem aqui.
esse aqui é função par. Cosseno é par, f de x é par. Então, o produto dá uma função par. Ok? Sim? Ok. Bom, enquanto o GeoGebra vai carregando, isso aqui eu posso resolver de outra maneira. Então, deixa eu ver. Opa. Opa. Então, isso é o dobro de 0 a 2 dessa função. De qualquer forma, não me livrei ainda disso aqui, tem que calcular. Certo? Ok. Mas só que f de x entre 0 e 2 é igual a quanto? É igual a x, né? Então, isso aqui vai virar, isso aqui já é 1, e aqui fica somente x. Ok, então quase livre, mas aqui tem que calcular essa integral, né? Ok. Usando, melhor, fazendo uma pequena integração por partes, tá? U igual a x e a derivada de v, que seja o cosseno de npx, tá? Ok. Bom, se for assim, então, U' é igual a 1, derivada de 1 em relação a x, e isso aqui, né? O v vai ser a integral disso aqui. Integral de cosseno é seno. Porque não pode ficar desse jeito, né? Porque derivada disso aqui vai dar seno vezes a derivada disso em relação a x. Vai ficar nπ sobre 2. Ok? Então, para que fique bonitinho, eu vou ficar aqui 2 nπ. Fica aqui. Pronto. Certo? Logo, Não é menos seno, não? derivar de seno quanto é? Cosseno. É cosseno, né? Só cosseno. Derivar Ah, de seno. Ah, beleza. tá. Derivar tá certo. Tá certo. Tá certo. Ok. Então, agora, a n vai ser igual a tudo isso aqui, né? Ok, então esse x aqui é o U, e aqui esse carinha é o V', né? Tá. É a integração por partes, né? Que você saiu muito bem, né? Ok? Bom, isso aqui, U vezes V, né? U vezes V, menos integral de 0 a 2. Bom, essa parte está integrada em relação ao U e V, então tem que ser de 0 a 2, né? Ok. Deixa eu usar isso aqui. Aí. De 0 a 2. De 0 a 2, tá? Ainda está com o símbolo U e V, né? A menos, então seria U', né? U', né? Que você sabe, né? Vezes V, né? Aqui dx. Então, isso aqui, por integração por partes, fica, vamos substituir agora. U vezes V. U é x. V é isso aqui. Certo? Ok. Agora, isso aqui, U' vale 1, some, e V vale isso aqui. Esse numerinho eu posso tirar para fora e tirei. Pronto. E então, fiquei com isso aí. Uhum. Posso tirar, deixar esse x aqui. Fica mais interessante. Bom, vou deixar isso aqui ainda. Não vou. Menos. Vou deixar isso aqui. Bom, integral de seno.
Deixa eu colocar isso aqui. Assim. Derivada de seno cosseno. É verdade? Não. Derivada de cosseno dá menos seno. Então, tem um menos aqui na frente. Só que derivada disso aqui, derivada de menos cosseno dá menos seno vezes essa coisa aqui. Então, tem que multiplicar aqui por 2n dividido por nπ. Agora sim. Essa integral é isso. Claro. De 0 a 2, né? Perfeito. Agora, terminamos de fazer o nosso trabalhinho aqui. Vamos substituir. Quando x vale 0, aqui vai valer 0, então isso vai sumir. Então, vou só substituir quando x vale 2. Aqui 2 vezes 2. Então, aqui vale 2, tá? Então, aqui fica 4. Correto? Quando x vale 2. Quando x vale 2, aqui 2 cancela. Cancela. Ok. Só que, deixa eu pensar, cosseno de π quanto é? Perdão, seno de π, quanto vale seno de π? Também vale 0, tá? Também vale 0. Então, aqui vai ser 0 também, tá? Aqui é 0, ok. Então, aqui era isso. Aqui, deixa eu tirar esse para fora, e eu vou ter 4 e... Aliás, é igualzinho, né? Então, deixa eu colocar isso aqui ao quadrado. Perfeito. Ou 4, né? nπ quadrado. Esse aqui, pronto. Tá ok? Multiplicando esse vezes esse. 4 nπ quadrado, ou 2 sobre nπ tudo ao quadrado. Menos com menos, vou tirar o menos para fora, e fica mais. Então, agora tem que valer isso em 2 e em 0. Em 2, eu tenho 2 aqui. Menos isso em 0. Ok? Perfeito. Para vamos. Isso aqui também vale 0, então 0. Então, fico só com isso. Oh, que beleza. Ok, então aqui fica cosseno de nπ, porque esse 2 com esse 2 soma. Cosseno de 0 dá 1. Então, isso aqui vale 1. Pronto. Já está. Acabei? Mais ou menos. Esse n, quando n vale 1, quando n vale, eu tenho cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de π é menos 1. Aqui, se isso vale menos 1 vai valer menos 2. Se n vale 2, eu tenho cosseno de π, que vale 1. Isso vale 1. 1 menos 1 é 0. Se n vale 3π, isso vale menos 1. Quando n, então, é ímpar, isso vale menos 1. Aliás, eu já tinha feito isso aqui alguma vez na minha vida. Isso vai ser igual, vai depender, professor. Vai depender do seguinte, vai ser assim. Aham. Se isso vale menos 1. Na verdade, isso aqui é, se você pensa direitinho, isso aqui é... Então, ele é exatamente essa coisa aqui. Opa. Ele é menos 1 elevado a n. É mesmo? Sim, quando n vale 1, isso vale menos 1. Quando n vale 2, isso vale 1. Quando n vale 3, isso vale menos 1. Que é a mesma coisa que isso aqui. Oh, que interessante. Bom, ok, quando n vale ímpar, isto vale menos 1. E menos 1 menos 1. Então, quando n vale ímpar, isso vale menos 2. Tá? Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Ok? Isso quando n é um número ímpar. E vale, bom, quando n vale par, então isso vale 1 e menos 1 vai valer 0. Bom, par.
Tá bom? Isso. Perfeito. Deixa, isso aqui não é importante, é isso aí. Ok, perfeito. Aí estamos, tá? Então, já sei quanto vale a n, tá bom? Vale 0 quando n vale par, tá? Ok. Então, agora calculemos. O BN, né? Tá, o BN. Como se calcula BN? Então, é aqui, olha. Não é difícil, tá, de lembrar, tá? BN está relacionado com seno, tá? BN. Isso para n igual a 1, 2, 3 em diante, né? Assim em diante. Ok. Bom, seno é uma função ímpar. F é uma função par. Produto de uma função par e uma função ímpar dá o quê? Então, como essa coisa aqui é par, e seno de π sobre x, isso é ímpar, então, o que vai acontecer com o produto dos dois? Vai dar uma função de que tipo? Ímpar. Perfeito. Então, quanto vale essa integral? Quanto vale essa integral? Isso aqui é uma função ímpar. Integral de menos 2 a 2. Quer dizer, né? Então, isso vale quanto? Zero, senhores. Zero, zero, zero. Então, tudo isso vale zero, zero. Oh, nem preciso calcular. Bom demais, né? Ok. Eu abri o GeoGebra só para querer desenhar alguma coisa bonita aqui. Ó. Aqui ele não vai desenhar de jeito nenhum. Ok. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele vai desenhar isso aqui. Isso. Agora sim. Deixa eu ver o que ele faz. Bom, o que ele fez, né? O GeoGebra é interessantíssimo. Olha. Tá, deixa eu ver aqui. Daqui a pouco você vai entender. Ah, aqui. Passo 1. Agora eu vou colocar o intervalo, né? Estamos analisando entre menos 2 e 2. Perfeito. Ok. Essa é a função seno de 1π sobre x, tá? Aí está. Entre menos 2 e 2. Certinho, ele vai certinho, né? Porque essa formulinha aqui faz isso, bonitinho. Tá? É a função seno de alguma forma modificada e ele vai de menos 2 a 2. Exatamente. Ajeitadinho. Mas quando n vale 2, o que aconteceu? Entre menos 2 e 2, aqui está a função seno de 2π sobre x, continua sendo par. Perdão, ímpar, né? E já que é ímpar,
a integral, essa integral vai dar zero de novo, tá? Esse aqui é igualzinho a esse aqui. Esse aqui é igualzinho a esse aqui. É por isso que a integral vai valer zero. E quando n vale 3, eu tenho 3 dobras. Quando n vale 4, eu tenho 4 dobras. Quando n vale 5, ele tem 5 dobras. E assim, quando n vai aumentando, se n for bem maior ainda, posso colocar 100, ele vai ter, olha só, quantas dobras? Olha só. Certo? Aí está. Aí com 10 dobras, tá? Olha só. Então, isso o que está acontecendo aqui, tá? Nesse pedacinho. Quando ele vai crescendo, eu tenho isso multiplicado por essa função, tá? Ok? Bom, continuemos. Já sei quanto vale a n, bn, então já sei. Ok? Agora calculemos isso aqui. Alguém falou alguma coisa? Ó, Victor, pode? Ô, professor, você pode voltar no A0 ali, por favor? Uhum. Eu acho que o senhor esqueceu o 2 ali, né? Porque a função é par de menos 2, a integral de menos 2 a 2 é 2 vezes de 0 a 2. Oh, é verdade. Aqui, de 0 a 2, esqueci do 2, né? Ok. Isso. Ok, então fica aqui o mesmo. Ficou o mesmo. Então seria isso. Então, deixa isso aqui, não tem. Perdão, aí. X quadrado sobre 2, né? Isso, a integral é isso. De 0 a 2, perfeito. Então, deixa eu ver aqui, 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 0, 2, né? É isso? Acho que sim. Tá certo, tá certo. Deixa eu ver minhas notas aqui. Aham. Esse está feito no livro, tá? Vai que eu errei mesmo, né? Ok, deixa eu ver. Ah, é mesmo. 2. Obrigado, tá? Ok, então é 2. Ok, tá bom. Bom, então o quê? Agora, né? Agora, finalmente, né? Então, assim a série. A série de Fourier é essa coisa aqui. Bom, só substituindo agora. Deixa eu colocar assim. Perfeito. Então, A0, como o seu colega disse, vale 2. Ok? O AN, esse aqui vale 0. Correto? Então, ele vale 0. Esse aqui. Então, isso aqui vale 1 mais. Agora, esse aqui vou expandir, tá? De propósito, tá? Porque quando n vale par, isso vale 0. Quando n vale ímpar, aqui está, eu tenho isso. Vamos tentar explicar isso aqui. Então, isso aqui, quando n vale 1, aqui, melhor aqui, só para que não me atrapalhe. Então, eu vou ter isso aqui. Quando n vale 1, eu teria A1, certo? Aqui seria 1. Então, A1 é ímpar, né? O 1 é ímpar. Então, eu teria isso aqui. Então, aqui, π. Isso. Perfeito. Uhum. Cosseno de 1, πx sobre 2. Aí está. Esse menos, vou deixar para fora.
Ok. Mas, agora A2, só que A2 vale 0. Né? Quando N par, então isso é 0. Quando N vale 3, então eu tenho o AN, seria o A3, certo? O A3. Só que A3 vai usar essa formulinha. Quando N vale 3, correto? Eu posso tirar o menos para cá, deixa para lá, e aqui vale 3. 3. Mais o A4, né? Quando isso aqui vale 4, só que quando N par, isso vale 0. Mais, agora, o próximo termo. Quando N vale 5. Quando N vale 5, então N é o ímpar, então isso aqui vale isso aqui. Mas quando N vale 5. Esse menos vou tirar para fora. Perfeito. Mais, na verdade, mais 0, certo? Mais 0, menos, etc, etc. Então, vou colocar de forma genérica, vou colocar assim, pontinhos, né? Okay. Bom, então, isso aqui, afinal de contas, pode ser escrito como? Deixa eu ver. Aqui 0, então, deixa tirar. Aqui, toda vez que tem 0, vai, pode tirar. Tirar. Então, eu tenho 1 menos, 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 menos. Então, menos, e assim vai, né? Ok. E eu posso resumir isso como um somatório. Todos têm 8π. Aliás, 8π sobre 4. Tá, vamos escrever assim, somatório. Veja que aqui tem 1, aqui esse coeficiente é 1, aqui 3. Ah, desculpa, aqui era 5 também. 5. Então, ele avança de 5 em 5, de 3, perdão, todos os números ímpares, tá? É uma expressão parecida com essa. Porque aqui é 2n menos 1. Aqui também 2n menos 1. É isso. Deixa eu ver se é isso. Quando n vale 1, eu tenho aqui vale 1. 1. Seria cosseno de π sobre x, aqui está, sobre 2. E aqui seria 1, né? 8 sobre π quadrado. 8, perdão, 1 π quadrado, tá certo. Quando n vale 2, eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Perfeito, tá bom. Ok. Bom, já está feito, né? Então, acho que não dá para melhorar mais. Talvez fazendo o seguinte, né? Ó, tirando 8 para fora, isso é possível. O π quadrado pode ser assim. Vai ficar assim. Esse π quadrado eu posso tirar para fora. Bom, e aí só estou enfeitando, né? E esse aqui pode subir aqui em cima, né? Aí ficou meio feio. Mas deixa então, vou ficar com... Aí está. Essa é a nossa série. Essa aí é a série de Fourier Essa é a série de Fourier da função f que nós tínhamos, tá? Tá certo? E daí, professor, o que eu ganhei com isso? Dá para enxergar alguma coisa? Dá. Deixa eu diminuir o tamanho aqui agora. Bom, vamos lá. A nossa função original era essa aqui. Eu vou copiar e vou mandar para baixo. Certo? Eu vou colocar aqui essa função, essa série, mas não completa, tá? Quer dizer, quando n vai, quando de n a infinito, vai dar a nossa série, né? Mas eu vou acrescentar mais uma. Aqui, vai colocar em cor vermelha. Aí está. Essa série. Mas vou colocar de até 2. E aqui o intervalo de I vai ser de menos 2
Ah, tá, deixa ele, menos 2 até 8 mesmo. Tá, vamos ver o que dá. Olha só o que a gente ganhou. Tá vendo? As duas séries, perdão, veja aqui o que aconteceu. A nossa função, essa escadinha bonita, em verde, não dá para ver talvez, e a vermelha, olha, é a função, é a série. Aí a soma de 1 de n igual a 1 até 2, tá? Até aqui 2. Somente fomos até 2. E já ganhamos grande coisa, olha, como que ele se aproximou demais. Ele se aproximou demais da nossa função escadinha, tá? Ok? Se aproximou demais. Ok? Então, realmente, essas séries de Fourier convergem para a própria função. Veja os gráficos, estão próximos uns dos outros, tá? Que mais? Que mais era para fazer aqui? Bom, encontre a série de Fourier. Além disso, verifique se a série converge pontualmente ou uniformemente para F, né? Era a pergunta. Bom, a nossa função, como já vimos, é só ver onde que ela satisfaz, né? Deixa eu ver. A nossa função é contínua em todo R, mas a derivada era contínua por partes. Então, ela satisfaz as condições de convergência uniforme. Tá? E periódica de período 2L, na verdade, é periódica de período 4, né? Então, não tem jeito. Então, ela converge uniformemente em esse intervalinho. Então, como ela satisfaz as condições do teorema de convergência uniforme, não, esse aqui não. Ok. Como? F é contínua. Tem menos 2 a 2. Periódica. Em período 2L, né? 2 vezes 2, então, nesse caso, 4. E a derivada é contínua por partes. É menos 2 a 2, tá? Na verdade, a função é contínua em todo o R, tá? A nossa função é contínua em todo o R, não somente nesse caso. Então, a série de Fourier converge uniformemente, tá? Converge uniformemente. F, tá? Em todos os números reais, tá? Então, essa convergência, veja, se aproxima exatamente da função, tá? Isso que está dizendo, tá? O gráfico não tem nenhuma escapatória, ok? Não se escapa. Você vai ver, tem uma diferença desse problema com o problema que vamos colocar daqui a pouco, tá? Ok? Lá não vai ter uma convergência uniforme, você vai ter uma convergência pontual, pelo menos pontinho a pontinho, você vai ver agora, tá? Então, isso, olha só, como que a gente conseguiu, né? Vamos esticar mais, olha só. Aham, dá para ver melhor. A linha verde é a linha onde da função f. E a linha vermelha é a série de Fourier até ordem 4. Se eu acrescento mais, claro que vai dar... se eu coloco, sei lá, 6, por exemplo. Já nem dá para diferenciar, olha só, está quase igualzinho, exceto aqui. Uhum. Ok, vou deixar do jeito como está. 2 mesmo. Aí dá para ver. Aí está. Acho que era melhor.
Focou melhor. Mas só que esse aqui. Ok. Tá bom? Essa é a nossa série de folha bonitinha, tá? O vermelho. O verde está por lá. É retinho mesmo, né? Ok. Deixa para lá. Então, vamos fazer outro exemplo. Deixa eu ver esse exemplo, vou copiar aqui, né? Claro. Aqui está o que eu fiz com seus colegas, né? É a mesma coisa. Considere a função, lá, ok. Então, considere a função f de r em r dada por, dessa maneira. É 0, 1 e 0, nesse intervalo. E nesse intervalo, e nesse intervalo. E outra coisa, a função é periódica. Isso aqui automaticamente está dizendo que a função é periódica de período 6. Ela se repete a cada 6 unidades. Tá? E pergunta, né, se o gráfico é... Perdão, encontra a série Fourier. E ver se a convergência é uniforme ou não. Tá, ok? Bom, vamos tentar ver o gráfico primeiro dessa função, tá? Ok. Vou colocar alguma coisa, né? Bom, a função 0. Ele vai graficar a função 0. A função 0 se confundiu aqui, né? Deixa eu ver. Então, vamos ajeitar esse aqui no seu desenho. Primeiro, não quero que veja os eixos. Eixo X nem eixo Y. Bom, pronto. Também não quero que apareça os números, só os extremos. Perfeito. O que mais eu quero? A função 0, né? Mas a função 0 de menos 3 a 1. Isso, a menos 1. Então, eu vou colocar verde para N de novo. E de menos 3 a menos 1. Vamos vendo como vai saindo. Aí está, de menos 3 a... de menos 3 a menos 1. Ele não fez direitinho, né? Vamos fazer ainda, ok? Eu vou adicionar um ponto. Ela vai ser 1 de menos 1 a 1. Aí está a nossa função. Menos 3 a menos 1. Aqui. E pronto. Mais um item aqui. O terceiro item vai ser 0 de 1 a 3. Não está dando para visualizar, né? Tá, ok. Então vamos fazer assim. Uhum. Agora sim deu, né? Isso. Agora já deu para visualizar. Perfeito. Tá bom? Essa é a nossa função, tá? Deixa eu ver. Para que ter proporcional, mais ou menos. Na verdade, deveria ter isso. Uhum. Essa é a nossa função. Estranha, né? Tá? Ok, essa é a nossa função. Bom, a função se repete a cada 6 unidades, tá? Aqui, menos 3 até o 3, existem 6 unidades. Quer dizer, daqui eu tenho outra função igualzinha a ela, tá? Tá bom? Então, não vou desenhar, mas o que aconteceria, né? Deixa eu copiar aqui. No grafiquinho aqui do Paint.
Eu teria isso. Certo? Eu teria isso. O próximo seria assim, né? De 3, aqui seria o 3, tá? O próximo seria aqui. Isso. Aqui é 3, tá? Quer dizer, se repete de novo, né? Esse verdinho está aqui, aqui sobe, aqui continua, aqui seria 6 unidades aqui, né? Aqui seria, bom, aqui seria 4 já, né? Seria 4, seria 5, 6. Então, na verdade, eu teria isto aqui. Aqui eu teria uma linha aqui, tá? Eu teria a essa altura, isso. Aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6. Então, na verdade, isso aqui ainda se repete um pouquinho mais para lá. Isso. Perfeito. Tá vendo? Então, eu tenho uma coisa aqui, né? Aqui, ó. Eu tenho uma coisa aqui. Aqui. Então, minha função é assim. É aqui. Continua até aqui. Perdão, até duas unidades. Até aqui só, perdão. Isso. E depois aqui. Isso aqui não tem, tá? Eu errei. Uhum. Bom, a própria função f, então, não é contínua, tá? A própria função não é contínua, e aqui continua, né? É uma função escadinha. A própria função f não é contínua, mas é contínua por partes, tá? Ok? Tá, então tenho isso, tá? Vemos que... Bom, já dá para ver que f não é contínua por partes, né? E a derivada... Bom, a derivada disso aí, por pura coincidência, a derivada disso aqui, derivada de uma constante é zero, derivada de uma constante é zero, derivada disso aqui é zero. Ok. Você pode conferir que a derivada disso aí vai dar zero, tá? É zero. Quer dizer, uma linha reta. Bom, a derivada vai ser contínua, tá? Que curioso. Mas isso não interessa por enquanto. Então, agora, o que a gente vai fazer? A função é periódica, né? Vemos que a função é periódica, então vamos calcular agora, então, os coeficientes, tá? Isso. Assim. Bom, posso definir a série de Fourier, né? Para essa função, né? Bom, e nesse caso, né, a nossa função é contínua, né? F é, no nosso caso, né, é contínua por partes, tá? Em menos LL. Bom, quem é menos LL? Menos 3 a 3. E nesse caso, né, ela é periódica de período 6, né? Deixa eu ver. Vemos que F em período dois L. Esse L é igual a 6. Portanto, ele vale 3. Vírgula. Ou não. I contínua por partes de menos 3 a 3. Perfeito. A série de Fourier dessa função é a função. Ok. Então, calculemos. Isso aqui. Vamos calcular isso. Só que aqui ele vale 3, tá? Porque ele vale 3, então 3. Aqui é 3. Que mais? Aqui 3. Aqui seria 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3. Perfeito. Ok. Calculemos. Outra observação. Se a série de Fourier, como f era uma função par, a série de Fourier de uma função par também é par, tá? Se f é uma função par, então a série de Fourier dela também é par, ok? Isso deu aqui, olha, se você vê, a série de Fourier da função foi esse aqui. Envolveu o cosseno, que é par, bom, esse aqui é o número, não tem nada a ver. Então, isso aqui por isso que é par, tá? Isso é par, somatório de funções par é uma função par. Bom, então, por isso que ele é uma função par, né? Ok. Aqui, essa função é par também. Ok. Então, quando você tem uma função que é par, isso aqui, essa parte vai sumir, porque o bn vai ser zero, tá? Porque a série não pode ser desse jeito, porque aqui está envolvendo uma função, uma parte ímpar, tá? Se a função for par, então isso aqui some. Se a função for ímpar, o AN vira zero, então isso some. Tá bom? Ok. Então, calculemos o A0. Vou calcular A0. Ok? Quando n vale zero, né? Tá. Quando n vale zero, claro que isso aqui vale zero. E cosseno de zero vale 1. E eu tenho isso. Aqui dx, sempre esqueço de dx. Agora é só continha, né? Como f é par, né? Como f é par, nesse caso também é par, então aqui tenho 0 a 3 e duas vezes, né? Pois aqui, isso aqui é 1. Pois f é par. Bom, pelo menos é par nesse intervalo, né? Opa. Pronto. Mas quanto vale aqui, em esse intervalo de 0 a 3, a nossa função? Bom, vamos lá, de 0 a 3. De 0 a 3. A minha função tem duas expressões, vale de 0 a 1, vale 1, e de 1 a 3, vale 0. Então, vou fazer de 0 a 1, mais essa integral, mais de 1 a 3. Certo? Continuo. Essa integral f de x, ele vale 1, ok? E aqui vale 0. Entre 1 a 3, a função vale 0. Então, isso aqui some, ok? Então, isso aqui, afinal de contas, então, com muito detalhe aqui, então, bom. A integral de nada, integral de 1, perdão, seria x somente. X de 0 a 1, né? X de 0 a 1. 0. Esse aqui vale 0, claro. Ficou esse aqui sem isso. Bom, de x de 1 a 0. Isso aqui nada mais é 2 sobre 3, né? Isso vai dar 1 menos 0. Então dá 2 sobre 3. Isso é o A0, tá bom? Agora calculemos o restante, tá? O AN. Bom, aqui então é rotina, tá? É tudo demais, é tranquilo, tá? Bom, F é par, né? Então, aqui, bom, já é zero calculado, ok? Então, isso aqui vai ser nada mais e nada menos que de 2 a 3, perdão, de 0 a 3, a função f de x, cosseno de x,
Só que de 0 a 3, de 0 a 1, a função vale 1 e no resto vale 0. Então, nem preciso calcular o outro, só calcular isso aqui. Certo? Com o mesmo argumento de antes. F vale, entre 0 e 1, vale 1. Entre 1 e 3 vale 0. Então, não preciso. Bom, esse integral aqui, integral de cosseno. Ah, cosseno é seno, professor. Seno. Mas seno assim? Não. É seno assim, né? Derivar de seno é cosseno, exatamente cosseno. Só que derivar de seno vai ficar, esse desse seno aqui, seno dessa coisa, vai ficar multiplicado por esse número aqui, nπ sobre 3. Então, você tem que multiplicar por 3 dividido por nπ. Então, tira esse aqui já. Ok. Então, é de 0 a 1. Ok? Então, deixa já não precisa mais. Então, é isso. Tá, vamos lá, o que que deu? Esse aqui posso tirar para fora. E o 3 com 3 vai sumir. Ok? Some, some. Opa, some. Então, esse aqui vou tirar para cá. Perfeito. Agora, quando x vale 1 e quando x vale 0, né? Tá. É só substituir, né? Então, quando x vale 1, eu tenho isso. Certo? Ok, então, quando vale 1 e quando vale 0. Bom, isso aqui é fácil de fazer, né? Opa. Então, continuando. Então, dá 2 sobre nπ. Seno de π sobre 3. nπ sobre 3. Por que só isso? Porque esse aqui vale 0. Pronto, aí está. Vale, a n vale isso. Perfeito. Calculemos agora. Calculemos. Bn, que já disse vai dar 0. Mas vamos ver. A gente é teimosa, vamos ver o que que dá. Vai dar 0. Bom, aqui, ok. Seno é uma função ímpar e f é uma função par, né? Portanto, isso dá 0. Nem vou fazer a conta, né? Então, vou escrever assim. Como isso aqui é par, e isso aqui é ímpar, então, isso aqui é ímpar. Logo, esse integral aqui vale 0. Pronto, acabou. Então ficou bom mesmo, né? Toda vez que você tem uma função que já seja par, a série tem que ser par. Quer dizer, os coeficientes Bn vão sumir. Tá bom? Agora, f é uma função contínua por partes, tá? Como f é somente contínua por partes, tá? Não é contínuo em todos os reais, tá? Então, a convergência é pontual. E você vai ver como que é essa convergência, tá? Bom, antes de falar disso, né? Quem é a série de Fourier, né? Desculpa, que nem termina, então. Nossa, estraguei tudo. Será que é isso? Mais ou menos. Estraguei, mas dá para recuperar. Isso vale 0. Pronto. Aí está. Então, a convergência é pontual. Ok, antes de falar disso, assim, a série
de Fourier F. Qual seria Fourier? Vamos lá. Como é a nossa série Fourier? Não terminei, né? Essa é a nossa série. E o A0 vale, A0 aqui está 2/3, né? Então, deixa eu já. O A0 vale 2 sobre 3. O BN vale... ok, BN vale 0, tá? Então, isso aqui some. Isso. Eu fico com isso. Pronto, então aqui vai dar, 2 com 2 vai sumir, 1 sobre 3, né? E a N, quanto vale a N? Ah, a N tem uma fórmula geral, não tem... A N vale isso. Perfeito. Notem que isso aqui é um número, tá? Não interessa. Aqui, esse é se depende de x, tá? Tá vendo? Então, a nossa série é uma função par. Aqui está o x, tá? Então, é isso. Ok? Agora, vamos fazer esse desenho aqui, desse gráfico aqui, tá? E vamos ver que tão próximo ficamos, tá? Ok, essa é a nossa função, né? Agora vamos ver como nos aproximamos. Vou adicionar mais um último item. Vai ser cor vermelha. E aí está a nossa série. Só que a nossa função aqui não entendi o que é. Seno, ou em inglês. Eu vou colocar 2. O que acontece aí? Olha, peraí. A nossa série deveria estar definida de menos 3 a 3. Menos 3. Perfeito. Vamos ver o que dá. Ok. Aí está. E aí, você achou que era uma boa aproximação? Estou me aproximando a série de n igual a 1 até o 2, quer dizer, até o segundo termo. Está vendo? Não foi, entre aspas, uma boa aproximação. Foi lenta. Foi lenta. Ok? Mas aqui está mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas se eu coloco, vou acrescentar mais um pouco. N igual a 3, 5. Vamos ver o que dá. Já melhorou. Com 5 já melhorou. Deixa eu ver. N igual a 10. Já melhorou. N igual a 40, como está no livro. Olha só. E aí? Já não ainda para diferenciar, né? Quem. Deixa eu colocar aqui. Não sei o que é isso. Muito grosso. Aí está. O vermelho é a parte, a série, tá? Essa é a série, tá? E realmente, olha só como se aproxima, tá? E aqui vai se aproximando. Se aproxima da nossa função, tá? Não muito bem, mas se aproxima, tá? A convergência pontual. Sim, realmente, aqui se aproxima. E a função original não era contínua, tá? Então não tinha como se aproximar. Veja, entre menos 1 e nesse pontinho eu tenho um salto. Nesse ponto aqui, em menos 1, ele não, a série não vai valer menos 1, mas ele também vai valer, perdão, em menos 1, quando x vale menos 1, veja, por aqui vale 0, por aqui está valendo 1, mas em menos 1, a série vai convergir para onde? Ele converge para o ponto que está no meio. E era isso que a gente tinha visto aqui, olha. Aqui. Veja, como a função não era contínua mesmo, era contínua por partes, nos pontos de descontinuidade, acontece o quê? Ele converge para esse ponto médio.
ok? Que está no meio dos dois. Que o f de x uma pela direita e f de x pela esquerda. Quem é esse? Vamos lá, de novo. Quando x se aproxima de menos 1 pela direita, se aproxima de 1. Quando se aproxima de menos 1 pela esquerda, se aproxima do zero. Então, ele vai para convergir para o ponto meio entre 1 e 0, entre esse 1 e entre esse 0. Vai para onde? 0,5. É isso que ela diz, tá? E aqui também. A convergência é pontual, não tem como ser uniforme, tá? Bom, é isso, tá bom? Então, o que você precisa para calcular uma série de Fourier? Encontrar os coeficientes A0, A1, A2, AN, BN também. E uma dica que eu passei é que se a função se a função for par, a série também tem que ser par. E, na verdade, isso é que vai sumir, tá? Isso é lógico, né? Olha. Se a função é par, então, olha, se f é par, então isso aqui, f é par, então ela vira par. A integral vai ser de 0 a 3. Se f for ímpar, veja, isso vai ser par e isso vai ser ímpar. Par, ímpar. Nesse intervalo menos 3 a 3 vai dar sempre 0, tá? Ok? Se a função for ímpar, veja, se a função for ímpar, então isso aqui, ímpar vezes essa função que já é par, então isso dá ímpar. E de menos 3 a 3, isso vai ser 0. Tá certo? Se a função, como eu disse, ímpar, então vai dar ímpar vezes ímpar, e você vai ter uma função par. Ímpar vezes ímpar vai dar uma função par. Então, você vai simplesmente calcular a integral de 0 a 3, nesse caso, tá? Tá bom? E então, é isso. Bom, a nossa aula acaba por aqui, tá? Porque, senão, vou começar outro e não vou conseguir terminar, tá? Mas é isso, tá? A ideia é essa, tá? Agora é repetitivo, tá bom? E a prova, simplesmente, eu vou pedir isso, né? Encontre a série Fourier de uma função, tá? Só isso. Calcula os coeficientes, tá? Porque isso se trata de uma introdução e não é uma matéria aprofundada, tá bom? Ok? Então é isso. Se você tem perguntas, pode fazer. Se não, é por aí mesmo que a gente fica. E tem outra coisa. Vocês podem enviar problemas para resolver, tá? E eu vou tentar resolver. Porque amanhã vai ser nossa última aula, tá bom? Ok? Então já posso adiantar e resolver alguns problemas. E vou fazer alguns, né? Tá bom? Então é isso. Tudo de bom para vocês. Vou apagar, interromper a gravação.